Olá, Aini. Oi, André, tudo bem? Tudo. Semana de votações importantes no Senado, não é, Aini? Pois é, e aqui é o espaço para saber os principais fatos que marcaram a semana no Senado. Você vai ver no programa de hoje. A criação do Estatuto do Cigano é aprovada na Comissão de Educação. O plenário do Senado debateu em sessão temática o marco regulatório da proteção de dados pessoais no Brasil. E as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. O salário mínimo para o ano que vem deve ser de R$ 1.002. O valor está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que já chegou ao Congresso e foi encaminhado para análise da Comissão Mista de Orçamento. Hoje, o valor do salário mínimo, que serve de referência para 45 milhões de brasileiros, é de R$ 954. Para o próximo ano, o governo propõe um aumento de R$ 48. O mínimo seria fixado, então, em R$ 1.002. Tomara, né, que aumente mesmo, porque eu estou precisando. A vista esse ano que aumentou 17, 48, já aumentou um pouco, né? Muitas pessoas que dependem do salário, o pai de família que só é o pai em casa, só a mãe, só tem uma renda e com filho a um salário é pouco. Então vai ser muito bom para atingir a necessidade dos familiares brasileiros. O aumento nominal que é proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias é de 5,03%. Descontada a projeção de inflação feita pelo próprio governo, daria um aumento real de 1%. O índice ainda pode mudar, caso a expectativa de inflação não se confirme. Isso aumenta o poder de compra, isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que, evidentemente, é isso, porque aumenta o poder de compra. A recuperação da economia vai também, ao longo do tempo, refletir no emprego. Este economista considera boa a regra atual de reajuste do salário mínimo, que leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o PIB de 2 anos anteriores. Mas ele ressalta que o valor do mínimo ainda é muito baixo. Pelo Diese, para que se tenha uma ideia, o salário mínimo necessário para o mês de março era de R$ 3.706,44. Se confirmado esse novo salário mínimo, o impacto no orçamento da União, segundo o governo, será de 16,8 bilhões de reais. Isso porque as despesas com benefícios previdenciários e assistenciais estão vinculadas ao salário mínimo. Por ser um salário de sobrevivência, ele quase todo é direcionado para o consumo e principalmente para consumo de bens. Portanto, uma boa parte desse valor reverte automaticamente sob a forma de tributos embutidos nesses produtos e nesses serviços que são consumidos por essa classe de pessoas mais pobres, por essa camada mais pobre da população. A Comissão de Educação assegurou direitos a um grupo que tem sido há muito tempo vítima de preconceito, os ciganos. O Estatuto dos Ciganos será analisado agora pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. Ninguém sabe ao certo a origem do povo cigano. Eles não têm uma história escrita. As tradições deles foram transmitidas de geração em geração pela comunicação oral. Existem estudos que apontam que eles surgiram na Índia no século VIII. Os ciganos têm língua própria, o romani. A população é estimada em 15 milhões em todo o mundo. No Brasil, em cerca de 500 mil. Os ciganos dividem-se em 3 grupos: Sinti, Calon e Rom. Entre as principais características dessa etnia estão a vida nômade e as vestimentas próprias. Os ciganos mudam de lugar constantemente, mas o preconceito sempre os acompanha. São vistos como ladrões, inclusive de crianças, e feiticeiros. A imagem negativa levou ao abandono de alguns traços fundamentais. Muitos entre os mais jovens não falam o romani e, para evitar a discriminação nas ruas,
não usam nem as roupas ciganas. Se ele ficar muito a caráter de cigano, ele não tem uma aceitação muito favorável. Ainda as pessoas têm essa divisão ainda. Eu pretendo assumir minha ciganidade. Alguns grupos precisaram também estabelecer uma residência fixa para poder, por exemplo, ter acesso à educação. É o caso desses ciganos que moram nesse acampamento há 4 anos no Distrito Federal. Nós temos vários jovens, moças e rapazes, homens de idade, que somos analfabéticos, semi-analfabéticos. Isso por ser viajante no começo da nossa história, né? A criação do Estatuto dos Ciganos é uma tentativa de garantir amparo do Estado e igualdade de oportunidades. A proposta é do senador Paulo Paim. O poder público passa a olhar para eles como olha os quilombolas, por exemplo, como olha os índios, né? Nós queremos que esse estatuto seja um estatuto de integração, de aproximação, respeitando a cultura do povo cigano. O projeto para criar o Estatuto do Cigano pretende garantir, entre outras coisas, que os acampamentos sejam invioláveis. O objetivo é evitar invasões e batidas policiais que não reconhecem as tendas ciganas como lar. O projeto prevê ainda que as crianças e adolescentes tenham vagas garantidas nas escolas públicas, com direito de transferência de matrícula, exatamente para preservar a cultura nômade dos ciganos. O texto prevê ainda a criação de espaços para a disseminação da cultura cigana e passa a considerar a língua falada por eles como bem cultural de natureza imaterial. Determina ao Poder Executivo a realização de censo populacional e ações para combater as desigualdades vivenciadas pelos ciganos. Temos certeza que esse estatuto realmente trará avanços enormes ligados aos direitos dos povos ciganos. A gente quer fortalecer nossa comunidade com esse estatuto aí para a gente trazer o cigano, porque hoje o cigano é mal visto e a gente não quer isso mais. Queremos ter direito de ter direito, simplesmente. E a repórter Carla Benevides entrevistou um especialista na questão dos ciganos. Foi sim, Eni. Ela conversou com o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, que defendeu a criação do Estatuto do Cigano. O procurador só atuou muito próximo aos ciganos quando trabalhou na Procuradoria lá na Paraíba, na Procuradoria pelos Direitos dos Cidadãos. O que o senhor pode identificar? Quais são as principais queixas dos ciganos? A primeira delas é que eles não são reconhecidos na sua diferença. A diferença significando, eles têm um modo de viver próprio. Vivem em casas, alguns, mas também em barracas e, particularmente, eles praticam o nomadismo sazonal. É um nomadismo que procura integrar-se com outros grupos humanos para vender bens e serviços e fazem isso periodicamente. Então, as rotas de migração econômica dos ciganos é sempre em busca de outros nichos econômicos humanos. No Espírito Santo, por exemplo, vão para o litoral, no Paraná também, enfim, tentando identificar qual é o novo mercado onde podem apresentar os seus bens e seus serviços. Por outro lado, percebemos lá que os ciganos, literalmente em Sousa, estão à margem da cidade e da sociedade, com dificuldade de serem introduzidos porque são vistos não só como diferentes, mas inferiores. Há muito de racismo nessa abordagem. Isso resulta também do processo de urbanização terrível que o Brasil viveu nos últimos 60 anos. Nós tínhamos, há 60 ou 70 anos atrás, uma população 80% rural e 20% urbana. Hoje nós temos 85% urbana e apenas 15% rural. Qual a consequência disso? Os espaços de sombras, os espaços juntos de córregos, os espaços nas fazendas desapareceram e os ciganos deixaram de ser bem-vindos nesses espaços tradicionais. Dentro dessa questão da discriminação, tem a criminalização da própria etnia, né? Quando uma pessoa comete um crime e ela é cigana, sai estampado nos jornais no dia seguinte que um cigano cometeu um crime. Só acha que isso aumenta essa imagem negativa? Sim, reforça o estereótipo. Aliás, são com os ciganos, são com os índios, são com os quilombolas, são contra todas as minorias que já são mantidas à margem da sociedade. É importante mencionar, quando eu fiz esse trabalho em Sousa em 91, eu fui
entrevistar o juiz criminal e perguntei se a sociedade tinha problema com os ciganos. Ele disse que sim. Perguntei quantas ações penais. Ele disse, que curioso, não existe ação penal aqui. Fui conversar com o delegado disse, eu não tenho problema com os ciganos, eu tenho problema com a sociedade envolvente, fazendo coisas e atribuindo aos ciganos. Ou seja, é muito desse imaginário que termina sendo repercutido. Não conheço e não gosto. Então, dar a conhecer é uma forma de aprender a reconhecer nas diferenças e celebrá-las. Para eles se sentirem inseridos, uma questão que ficou bem clara nesse trabalho, nessas reportagens que foram feitas, é essa necessidade de fixar uma residência para poder ter acesso à educação. O senhor acha que isso eles têm perdido as culturas e a tradição nessa necessidade de se sentir inserido? Os ciganos, e chamarei no plural, os povos ciganos, os vários grupos ciganos, têm formas de se reinventar. Eles não são de brigar com a sociedade que não está querendo recebê-lo bem. Se não estão sendo recebidos, eles tentam se estabelecer num lugar que possam ser melhor recebidos. Então, essa interação pode ser feita quando a municipalidade identificar um lugar que eles possam ter um seu acampamento com infraestrutura de água, de coleta de resíduos e a partir dali ter acesso à escola para as crianças, ainda que por um período que dure enquanto estiverem lá e continuando no outro lugar que passarem a estar, para que possam ser inseridos e se sentir pertencentes àquilo. A questão da escola é particularmente importante porque é preciso capacitar todos os professores de todas as escolas do Brasil para, se um dia receberem os ciganos, saberem acolhê-los. Porque a escola pode educar para a celebração da diferença, mantida a igualdade de pessoa humana, ou pode ser uma reprodução de preconceito, e essa escola que reproduz preconceito nunca acolhe bem o cigano. O senhor participou em 2012 da audiência pública lá no Senado e apoiou a criação desse estatuto. O que o senhor acha, agora com o texto pronto, o senhor acha que ele pode realmente trazer resolver essa questão das desigualdades, do preconceito e diminuir também, diminuir essas diferenças? O senador Paulo Paim é não só uma mente brilhante, mas um coração engajado em defesa da dignidade da pessoa humana. Quando ele teve há muito tempo a ideia de ter um estatuto dos povos ciganos, ou um estatuto ciganos, e nós, sabendo disso, imediatamente aderimos ao projeto dele e apoiamos uma audiência pública, a ideia era ouvir a comunidade de ciganos para saberem, para que o legislativo soubesse quais as principais dificuldades que eles enfrentavam e, ao mesmo tempo, ouvir os órgãos governamentais para dizer como responderiam a essas iniciativas. Assim é a questão da subnotificação do registro de nascimento. Assim é a questão da dificuldade para uma escolarização que seja inclusiva da diversidade cultural. Assim é para ter áreas de acampamento. Assim é para ter programas que incentivem uma inclusão no mercado de trabalho. Então, esse estatuto, pelo só fato de já valorizar a diversidade de ciganos, é um imenso avanço. Embora possa e mereça receber aprimoramentos, particularmente, por exemplo, na questão de a terra para o cigano é lugar de passagem e um lugar de estacionamento na maioria das vezes. Ele não tem a terra como um ambiente agrícola para produzir dos frutos da terra. Então, são alguns detalhes relevantes que precisarão ser adaptados para que haja uma efetiva implementação respeitando a diversidade cultural. Procurador, muito obrigada por nos receber e por nos conceder essa entrevista. Eu é que agradeço. André, pela ordem e questão de ordem são termos que os senadores sempre usam no plenário quando querem pedir a palavra. Pois é, você sabe a diferença entre esses dois pedidos dos senadores em uma sessão? Vamos ver no nosso quadro Dica Legislativa. Pela ordem, senhor presidente, é só para concordar com Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Aqui. Senhor presidente, pela ordem. Senador Cássio Cunha Lima. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Se você já assistiu a algum debate entre os senadores, com certeza ouviu essa expressão. Ela está sempre presente.
É uma das várias formas que os parlamentares têm para pedir a palavra durante uma discussão. Quem usa o Pela Ordem tem 5 minutos para falar e só pode ser em 3 casos. Quando quiser informações sobre o andamento dos trabalhos da reunião, para apontar um trecho de uma proposta que ficou confuso ou ainda para fazer uma reclamação sobre desobediências ao regimento interno, que são as regras da casa. Só não vale falar de um assunto que já foi resolvido pela presidência. E o Pela Ordem não é a mesma coisa que questão de ordem. Vossa Excelência conhece o regimento muito mais do que eu e sabe que não tem questão de ordem. Eu vou considerar pela ordem o questionamento de Vossa Excelência. A diferença é que a questão de ordem é mais uma provocação que o senador faz ao presidente para saber que procedimento ele vai adotar para resolver um conflito. Se alguém não concordar, pode recorrer ao plenário. Quando for o caso de interpretar a Constituição Federal, a presidência pode pedir a ajuda de uma comissão especializada. E aí, o plenário dá a palavra final sobre o assunto. Eu indefiro a questão de ordem, podendo, obviamente, Vossa Excelência recorrer, se quiser, à Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, só questão de ordem. Um minutinho, por favor. Questão de ordem ou pela ordem? É pela ordem. É cada vez mais comum o fornecimento a terceiros de dados pessoais armazenados na internet. Pois é, Eni, os riscos dessa quebra de privacidade foram tema de uma sessão de debates no plenário. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem quase 120 milhões de pessoas conectadas à internet. O número equivale a cerca de 60% da população acima de 10 anos de idade. Para proteger os dados pessoais e de navegação desses usuários, o Congresso Nacional discute um marco legal que garanta tanto o direito à privacidade na rede, quanto os interesses das empresas que detêm as informações. Reconhecemos que a proteção à vida privada é um direito fundamental, sem a qual não há pleno desenvolvimento à personalidade. Ao mesmo tempo, defendemos o balanceamento de interesses constitucionais relevantes com a livre iniciativa e a segurança jurídica. O titular da informação não deve ter seus dados utilizados aleatoriamente. Precisa ter conhecimento de quem maneja as informações e com que finalidade. Deve poder suspender ou ratificar as referências incluídas em bancos de dados. Recentemente, um escândalo envolvendo o Facebook deixou muita gente preocupada. Os dados pessoais de mais de 50 milhões de pessoas estariam nas mãos de uma empresa britânica por causa de um teste psicológico que circulava na rede social. Tornou-se evidente que a proteção de dados pessoais não é um luxo, mas antes uma necessidade. Mais de 100 países já adotaram leis gerais de proteção de dados. No Brasil, o tema é tratado de maneira dispersa na legislação e não existe um órgão especializado que garanta a privacidade dos usuários da rede mundial de computadores. Trará segurança jurídica mediante a harmonização de conceitos, elevando a proteção aos direitos individuais das pessoas e ao fomento da economia digital. Porém, caso essa legislação nasça sem uma autoridade de proteção de dados, ela será manca, provavelmente sem eficácia. Este advogado destacou o dispositivo do projeto de lei que permite o uso de dados pelas empresas sem prévia autorização do usuário, desde que seja por um legítimo interesse. Por essa razão, o legítimo interesse deve ser regulado, prevendo-se ainda que o mesmo se dê por interesse meramente econômico, pois a livre iniciativa e a inovação que germinem no mercado nacional devem também ser preservadas desde que não infringam qualquer direito e garantia fundamental dos seus usuários. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados também tem discutido o tema. Foram 13 audiências públicas, um seminário internacional, um sem número de encontros bilaterais e quero crer que esse seminário, a meu juízo, se soma nesse esforço do Parlamento de buscar construir um processo, produzir o amadurecimento do processo legislativo de modo que tenhamos uma lei adequada. E, por certo, as duas casas estão atuando com muita convergência, com muita identidade e nós vamos manter esse diálogo. Combater o desperdício de alimentos como estratégia para fazer frente ao problema da fome, que atinge cerca de 10% da população mundial. É o tema da coluna Momento Eco, que você acompanha agora,
com o jornalista César Mendes. O alerta vem da FAO, o órgão das Nações Unidas que cuida da agricultura e da alimentação. 30% do que é produzido no mundo se perde antes de chegar aos consumidores. 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, ao mesmo tempo em que 800 milhões de pessoas sofrem com o flagelo da desnutrição crônica, segundo as Nações Unidas. No Brasil, 26 milhões de toneladas se perdem a cada ano. E só no ano passado, 7 milhões de pessoas sofreram com o flagelo da fome, segundo dados do IBGE. Mas como resolver esse problema? Tecnologias para diminuir as perdas ao longo do plantio, da colheita, do transporte, do armazenamento e da venda já existe. A Embrapa desenvolve várias linhas de pesquisa voltadas para encontrar soluções para esses problemas. Da parte dos consumidores, é preciso disciplina e planejamento na hora de comprar, de manusear e de preparar os alimentos. E da parte do Estado, políticas públicas que ajudem na conscientização de todos para este problema. No Congresso, tramitam propostas para criar normas que facilitem a doação de sobras de alimentos preparados e para estabelecer uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, a PNCDA. O assunto vai ser tema também do programa Ecosenado no mês de maio. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Até lá! André, chegou a hora de conferir o que aconteceu durante a semana no Senado. Isso mesmo, Eni. E não faltaram notícias na Agência Senado. Vamos ver agora no nosso Giro de Notícias. Pois é, na segunda-feira, uma das notícias em destaque era a aprovação do projeto que permite o saque integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando o trabalhador se demite. A reforma trabalhista já havia tornado possível o saque de 80% desse valor. Na terça-feira, um dos destaques na página da Agência Senado era a aprovação na Comissão de Meio Ambiente do projeto que acabou com a obrigatoriedade do rótulo com a informação sobre a presença de transgênicos em produtos alimentícios. O texto determina a retirada do triângulo amarelo com a letra T, que hoje deve ser colocado nas embalagens dos alimentos transgênicos. A análise do projeto será feita agora pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outras notícias, a aprovação em plenário do projeto que combate o bullying e outras formas de violência nas escolas. A matéria segue para sanção presidencial. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação em plenário do projeto que quebra a exclusividade no abastecimento de água por parte da concessionária pública. O objetivo é permitir o fornecimento de água potável por fontes alternativas, o reuso, água de chuva, águas residuais, entre outras. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Abril é aniversário de Brasília, André. A capital do país completa 58 anos. Isso mesmo, Eni. E para marcar essa data, a TV Senado conversou com 4 moradores de Brasília, que vão mostrar o olhar deles sobre a cidade. Logo que eu pensei na capital, eu chamei o Niemeyer e disse a ele: você vai ficar encarregado de traçar um plano arquitetônico da capital. Tem 2 casas, né? Uma casa se chama Rio Grande do Sul e outra casa se chama Brasília. Quando o avião chega, você vê o Lago Paranoá, vê a esplanada, vê as vias largas, muita árvore. Brasília abraça todos. Aqui você vê os imigrantes, né? De todos os 27 estados. E aqui percebo que há um encontro de segmento da sociedade, seja branco, negro, índio, nordestino, sulista, enfim, e caminham juntos. É assim que eu sinto quando eu ando caminhando aqui no Parque da Cidade, quando eu vou
aqui na Dom Bosco, que tu gosta também de ir, e mesmo aqui no Congresso. Tem lugares lindos para você sentar, respirar. Eu adoro Brasília e é o céu mais lindo do Brasil. O meu lugar preferido de Brasília é o céu. O céu de Brasília é um espetáculo à parte mesmo. Os caras que pensaram essa cidade, eles pensaram de uma forma em que o céu é visível de todos os lugares. Tem Brasília tatuada no meu corpo, tem o Minha Brasília, que foi criado para falar bem da cidade. Uma Brasília andando por Brasília, falando de Brasília. Tem algumas entrevistas que elas só fazem sentido para realmente quem é daqui, né, como o garçom do Beirute, o Cícero, o Chiquinho da livraria do NB, e outros são nacionais. A Letícia Sabatella, das bandas Raimundo Legião, Titãs, Jota Quest, políticos. E o prazer de você estar na cidade que você ama, podendo redescobrir ela todo dia. É super clichê falar isso, mas é verdade. Cara, eu gosto de tudo. Eu gosto das pessoas de Brasília, do jeito de Brasília de ser. O foco em Brasília é sempre muito na escala monumental, né? Naquela parte do eixo monumental, com a catedral, com a Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios. Mas o que eu acho que a grande contribuição, a grande novidade que Brasília traz para a história da cidade, do urbanismo, é exatamente aqui, é a Superquadra. A Superquadra ela já é uma unidade habitacional. O fato de ser uma única entrada, uma única saída, você já está nessa espécie de pátio urbano, nessa espécie de quintal público. A altura limitada em 6 andares também dá um sentido de unidade, de respeito. Brasília ainda é um arquipélago. A concepção da cidade foi muito no sentido polinucleado, de você ter um núcleo central e as cidades satélites, né, orbitando, gravitando em torno de Brasília. Então, acho que a gente precisa ainda encontrar um sentido de unidade, né, para unir esse arquipélago numa coisa só, para a gente ter mais, até para a gente descobrir mais outras Brasílias, né, para o habitante daqui do Plano Piloto, descobrir as qualidades que você vai ter no Guará, em Sobradinho, em Planaltina. Acho que é interessante ver como que as pessoas realmente são muito diferentes, né? E como que as dinâmicas são muito variadas, de como que as pessoas usam a cidade, como que elas caminham por aí. E aí eu acho que isso reforça essa ideia que está sendo cada vez maior de que Brasília é o DF. Escolhi andar de ônibus pela cidade para conhecer melhor as dinâmicas, ver as pessoas, ver o que realmente acontece de perto na cidade. Dizer que brasiliense é frio é perigoso, assim. A gente, rodando aí pela periferia, a gente consegue ver um monte de projetos legais, um monte de atividades, né? Essa coisa da ocupação de rua que tá aí super em voga, assim, tá todo mundo querendo muito estar na rua. Eu acho que Brasília é uma miscelânea, assim, né? É muita gente diferente, muita coisa acontecendo. Brasília não é só a Superquadra, Brasília não é só a Pilotis e gente andando de carro. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.